Boa noite a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis. Pode deixar, irmão. Não precisa não. Todo mundo está com Bíblia? Menos aí. Tá bem. Tá tranquilo. Amém. Gênesis 16. Gênesis 16, do em diante. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu à proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos. Faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem, sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cades e Bered foi chamado Berlai Roi. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito Santo, meu Pai. Senhor, que o teu Espírito Santo esteja à vontade neste lugar esta noite. Que o teu Espírito Santo esteja à vontade em nós, meu Pai. Que a palavra ministrada esta noite provenha totalmente do Senhor, meu Pai. Que ela venha encontrar lugar nos nossos corações, meu Pai, e lugar nas nossas mentes, Senhor. Senhor, nos guia mediante a tua vontade, mediante o teu querer e mediante quem o Senhor é, meu Pai. Nós ansiamos, meu Pai, mais uma vez pelos teus ensinos. Nós ansiamos mais uma vez, meu Pai, pela tua presença maravilhosa nesse ambiente, neste lugar, meu Pai, e dentro de cada um de nós, meu Pai. E nós agradecemos por cada porção que o Senhor nos entregou, meu Pai. Por cada porção, meu Pai, que o Senhor tem nos entregado. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Hoje eu estava estudando Gálatas, Gálatas 4. E em Gálatas 4 fala sobre duas mulheres. Fala sobre Sara e fala sobre Agar. E em Gálatas 4 fala sobre os descendentes, os filhos dessas duas mulheres, Ismael e Isaac. E em Gálatas 4, se a gente fosse ler, coisa que a gente não vai, lá fala sobre de qual deles nós somos descendentes. De qual deles nós somos descendentes. E em Gálatas 4, Paulo ele pega a seguinte interpretação: Ismael, ele provém da carne. Sendo alguém que proveio da carne, ele é o Sinai. Sendo o Sinai, ele é a lei. Então, ele é filho legítimo da lei. Ele é filho legítimo da carne. Ele é filho legítimo do Sinai. Já Isaac não. Isaac provém do Espírito. Ele provém da promessa. Ele provém do Monte Sião. Então, ele é a promessa abençoada. Então, lá, Paulo nos dá a seguinte interpretação: nós somos filhos da promessa. Nós não somos filhos da lei. A lei nos rege, sim, mas nós caminhamos mais pela promessa do que pela lei, porque a lei não nos salvou, mas sim o Jesus Cristo
se entregando e morrendo na cruz por cada um de nós. Então nós somos descendentes de Isaac. E eu falei, interessante. E aí depois eu pensei, eu não conheço Ismael direito para mim ter um total entendimento, porque a gente vê muitas pregações sobre Isaac, né? O filho da promessa, Abraão chegou lá, levantou o cutelo, ia matar Isaac, não matou, graças a Deus. E tudo mais, e aí eu falei, pô, eu não conheço muito Ismael. Aí eu resolvi ler, e aqui a gente começa com já algo bem impactante, que é Sara entregando a sua serva para Abraão para ter um filho. E eu achei meio bizarro e eu fui estudar. E pela cultura da época poderia sim isso acontecer, que se a dona da serva, se a patroa, ela fosse estéril, ela poderia sim oferecer a escrava ao marido, e o filho que nascesse da escrava seria por direito, entre aspas, filho da patroa, filho da dona. Então o filho que Agar estaria gerando, se Sara fosse estéril, seria um filho de Sara também. Só que a Bíblia, ela gosta de mostrar algumas coisas que às vezes a gente não presta atenção. É, Disse a Abraão, Sara falando a Abraão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, então não é bem que ela é estéril, é o Senhor que ainda não entregou o filho. Porque o Senhor disse para Abraão, Abraão, você vai ter filhos, e filhos, e filhos, e filhos, e filhos. Os seus filhos terão mais quantidade do que as estrelas. Serão inúmeros, inúmeros filhos. E aqui a gente vê que Sara, ela está ansiosa por algo que o Senhor já falou que ele vai entregar, por algo que o Senhor já prometeu, e por algo que o Senhor continua prometendo e prometendo e prometendo que vai acontecer. Só que Sara, ela está tão ansiosa por aquilo, ela está tão à frente do que o Senhor quer fazer, que ela resolve emendar essa promessa de Deus e fazer de outra forma para que se cumpra. E, e aí acontece Ismael. E eu olhei assim, eu falei, gente, mas que confusão que Sara arrumou, por que Sara fez isso? Havia 10 anos que eles estavam em Canaã, Abraão não morreu, era um senhor de idade, ela também era uma senhora de idade, mas a promessa não morreu por causa da idade, o Senhor ainda prometeu, e o Senhor falou que aquilo ia acontecer, então era só ter paciência que aconteceria. E entregou uma serva egípcia, então entregou alguém que era do mundo para o marido dela. E quando que Agar entrou na vida de Sara e entrou na vida de Abraão? E aí a gente teria que voltar lá em Gênesis 12, quando eles vão para o Egito. E quando eles vão para o Egito, Abraão nega que Sara era a esposa dele. Abraão nega que Sara era a mulher dele para o faraó. E aí o faraó quer ter Sara. E depois que o faraó descobre o que aconteceu, ele vai e entrega várias coisas para Abraão. E uma dessas coisas é a egípcia Agar. Então, no momento onde Abraão nega que Sara é a sua esposa, a esposa dele ganha uma serva. E um momento um pouquinho mais para frente, a própria esposa de Abraão, entre aspas, se nega como esposa e entrega essa serva para Abraão. E aí nasce o menino Ismael. E eu falei, meu Deus, que confusão. Eu não sabia que Gálatas 4 era tão interessante assim. E agora, sem tanta história, igual eu estou contando quase tudo, porque senão a gente não vai entender o texto, né? O Senhor prometeu para Abraão filhos e filhos e filhos e filhos. E o Senhor também nos entregou muitas promessas. E o Senhor nos entrega promessas ainda. E como a igreja toda já sabe, a gente tem algumas promessas sobre essa igreja, a gente tem algumas promessas sobre essa casa. A gente tem algumas coisas que o Senhor colocou no nosso coração sobre essa casa, sobre esse ambiente e sobre dentro de cada um de nós. O Senhor tem plantado coisas em nós e essas coisas vão florescer e essas coisas vão caminhar. E essas coisas vão nascer, sabe? Isaac vai chegar dentro da nossa vida, dentro dessa casa, dentro de cada um de nós. Só que a gente não pode querer passar por cima do tempo do Senhor. A gente não pode querer burlar aquilo que o Senhor quer fazer. A gente não pode querer emendar algo que o Senhor vai entregar para a gente. A gente não existe isso, ajudar Deus. O próprio Deus é quem nos ajuda. O próprio Deus é quem nos guia. O próprio Deus é quem nos leva. Só que Sara fez algo que a igreja muitas vezes faz, que é buscar no mundo algo para gerar aqui dentro. Buscar no mundo algo que vai fazer gerar aqui dentro alguma coisa.
Ah, está acontecendo tal coisa lá no mundo e as pessoas estão abraçando isso, as pessoas estão amando isso. Vamos tornar isso meio gospel e vamos utilizar isso. Ah, está acontecendo não sei o quê, vamos pegar o selo gospel e colocar sobre isso, e com isso a gente vai conseguir gerar mais pessoas, vamos fazer isso, aquilo outro. E acaba que dentro da igreja começa a nascer um tanto de Ismael. Dentro da igreja começa a lotar de Ismael, cheio de Ismaéis dentro da igreja. E quando esses Ismaéis começam a crescer, quando eles começam a ficar grandes, a igreja começa a querer jogá-los para fora. A igreja começa a querer negá-los. A igreja começa a olhar para Ismael e começa a falar: não, não foi isso que eu gerei. O que eu gerei é Isaac, aquele membro perfeito. Mas Ismael não. Não fui eu que gerei Ismael. Ismael foi gerado não sei onde, mas não foi comigo. E aqui a gente vê Sara, ela atormentando tanto H, atormentando tanto H, que H foge. Que H simplesmente sai de lá. H, ela não simplesmente falou, não quero ser sua serva, faça o que quiser comigo. Ela não falou nada, ela simplesmente foge. Ela não quer mais participar daquele ambiente, ela não quer mais participar daquele lugar, ela não quer mais estar naquele lugar. E ela foge. Quando H foge, o anjo do Senhor se encontra com ela. E o anjo do Senhor pergunta para ela: H, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? E aí responde ela: eu estou fugindo de Sarai, a minha senhora. O anjo faz duas perguntas para ela. O anjo faz a primeira pergunta: de onde você vem? E o anjo faz a segunda pergunta: para onde você vai? E na primeira pergunta ela responde: eu estou fugindo de Sara, eu estou fugindo de quem é a minha dona. Só que a segunda pergunta ela não responde para onde ela vai, porque ela não sabe para onde ela vai. Ela não faz ideia para onde ela está indo. E muitas dessas pessoas que estão sendo geradas aqui dentro, a forma devida de ser gerado, sem a forma devida de ser ensinado, sem a forma devida de ser guiado, acontece isso com eles. Eles sabem de onde eles estão saindo, mas para onde eles estão indo, eles não fazem ideia. O lugar que eles vão, a terra que eles vão pisar, quem que eles vão enfrentar, quem que eles vão conhecer, o que vai acontecer lá fora, eles não fazem a mínima ideia. E eu estou falando tudo isso aqui para nos exortar e para puxar a nossa orelha como igreja, para a gente pensar o que a gente está fazendo, o que a gente está criando aqui dentro. Porque a gente pode estar criando muitas H, e a gente pode estar expulsando muitas pessoas assim, e colocando muitas pessoas assim no mundo, sem saber para onde essas pessoas estão indo, e essas pessoas sem saber para onde elas estão indo. A gente começa a colocar uma expectativa dentro de alguém, a gente começa a queimar essa expectativa dentro de alguém, a gente começa a encher essa pessoa dessa perspectiva, dessa expectativa, e aí chega um ponto onde a gente fala: não, esse irmão não serve por tal coisa, tal motivo, por aquilo outro, por aquilo outro, por aquilo outro. E a gente nega esse irmão e ele vai. E o que vai acontecer com esse irmão lá fora? O que vai acontecer com essa pessoa lá fora? Quantas pessoas lá fora só conhecem um versículo bíblico porque foram geradas dessa forma? Quantas pessoas só conhecem algumas passagens bíblicas porque foram geradas dessa forma? Quantas pessoas conhecem Deus somente por ouvir, porque foram geradas dessa forma, porque foram criadas dessa forma? E quantas pessoas, até mesmo nesse momento, não estão lá fora sem saber para onde elas vão? Elas só sabem que elas estão caminhando. Porque o deserto, a gente já falou sobre esse deserto, que esse deserto é essa caminhada do Egito para Canaã, do Egito para a Terra Prometida, que o deserto é como se fosse a vida. E essa mulher está nessa vida, essa mulher está nesse deserto, está nesse lugar árido, e ela não sabe para onde ela está indo. Ela não sabe para onde ela está caminhando. Porque Sara, aquela que devia gerar, não gerou, colocou a responsabilidade de gerar em cima dela, e agora que ela está gerando, agora que ela está fazendo algo, Sara, que tinha a responsabilidade de fazer isso, nega ela. Sara não quer mais saber dela. Porque ela está conseguindo fazer algo que Sara não conseguiu fazer, entre aspas. Só que Sara não entende que o processo dela está caminhando ainda, está carregando ainda, que não é o momento dela ainda, mas ela quer passar tanto por cima deste momento que não é dela, que ela colocou isso sobre outra pessoa. E agora que essa outra pessoa está fazendo isso, ela quer negar essa outra pessoa.
Ela não quer ver essa outra pessoa, ela não quer estar próxima dessa pessoa. Sabe, eu estou falando de atitudes nossas, como igreja, como comunidade. Ou a gente se esqueceu dos anabatistas que foram afogados por pura ignorância da própria igreja que estava nascendo naquela época. Ou de tantas outras catástrofes que aconteceram por causa de uma igreja que não pensou, por causa de uma igreja que não se questionou, por causa de uma igreja que não quis olhar para as coisas ruins e só ficou caminhando, olhando para as coisas boas. Na quarta-feira a gente leu Isaías 6, se eu não me engano. Em Isaías 6 é maravilhoso porque fala sobre a presença do Senhor, sobre ver a glória do Senhor e sobre uma brasa viva ser colocada na nossa boca e limpar os nossos pecados e limpar aquela sujeira, aquela imundície que havia nos nossos lábios. Só que Isaías 6, antes dele tem o Isaías 5, obviamente. Em Isaías 5 fala de tantos ais que aconteciam naquela sociedade, naquela época. Ai de você que bebe, ai de você que só quer agregar, ai de você que rouba, ai de você que faz aquilo, ai de você que faz aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E aí quando chega a hora de Isaías ver a glória de Deus, ele olha para dentro dele mesmo e ele fala, ai de mim, porque os meus lábios são impuros e porque eu vivo no meio de um povo impuro. Então antes disso tocar os lábios deles, antes disso tocar a boca dele, ele se viu como um pecador que ele era. Ele se viu como alguém que fazia parte daquela sociedade, como ele era. E será que a gente está se vendo fazendo parte dessa sociedade como ela é? Essa sociedade é uma sociedade de amores líquidos, como diria o sociólogo Zygmunt Bauman. O que são tempos líquidos? É quando a relação ela não é uma relação mais duradoura, ela não é mais uma relação concreta, mas é uma relação que ela vai indo como a água vai. E ninguém quer segurar essa relação, e ninguém quer manter essa relação, ninguém quer eternizar essa relação. Então, o pecado do mundo lá fora é não querer tornar as coisas concretas. O pecado do mundo lá fora é não querer manter as coisas firmes e seguras, mas é o mundo lá fora querer deixar as coisas simplesmente irem passando por eles, sem uma responsabilidade de tornar aquilo deles. E qual o pecado da igreja atual agora? É tornar as relações líquidas também. Deixarem as relações se tornarem água. O irmão veio, graça e paz, irmão. Amém. Converso hoje. Vai embora, só no próximo culto. Ele veio no próximo culto? Amém. Converso hoje, só no próximo culto. Amém. Conversei de novo. Ele não veio no próximo culto. Relações líquidas como água. Ele foi. Amém. Aí a gente vai para outro. Por quê? Porque os relacionamentos líquidos são assim. Você não mantém ali. Ele simplesmente vai, ele simplesmente foge. O que eu estou falando é que tem um pecado lá fora que é até invisível aos nossos olhos, que é essa não importância à vida humana. E quando a gente olha para dentro de nós, a gente também está seguindo esse pecado. A gente também está seguindo esse modus operandi que o mundo lá fora tem. O mesmo modus operandi, a mesma forma de tratar, a mesma forma de seguir. Se o mundo lá fora está em contenda, está em guerra, sabe o que a gente deveria fazer? A gente deveria ser aquele sal, a gente deveria ser aquela luz. Mas chega lá fora, não. Deixa eu pôr minha opinião também. E aí pronto, pega fogo mais ainda a discussão que já estava quente. Por quê? Porque a gente não vai apaziguar, a gente vai lá para brigar mais ainda. Nós estamos seguindo a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. E quando a gente começa a fazer a mesma coisa que acontece lá fora, aqui dentro acontece o que aconteceu aqui, com Sara, com Agar e com Abraão. Era um costume da época, então era errado? Não. Pela época não era errado Sara fazer o que ela fez, entregar Agar para Abraão. Pelo costume da época não era errado. E tantas coisas aí fora que pelo costume da nossa época não é errado e a gente também está abraçando e também está fazendo. E aí quando a gente vai ver, a gente cria uma Agar. E aí quando a Agar começa a fazer as mesmas coisas, quando ela começa a gerar, a gente quer simplesmente jogar ela para fora porque ela não serve mais. E aí quem que vai de encontrar ela? O próprio Senhor. E amém que ele vai. Amém que o próprio Deus vai atrás dela.
e questiona ela. E disse-lhe então o anjo do Senhor: volte à sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tantos os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: você está grávida e terá um filho e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor ouviu em seu sofrimento. Ele será como jumento selvagem em sua mão. Será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Olha o fardo que esse jovem vai carregar. Somente luta, somente dificuldade. A mão dele vai ser contra todos, mas a mão de todos vai ser contra ele também. Olha o que a atitude de Sara em não esperar o tempo do Senhor gerou. Uma pessoa que, misericórdia, vai ser só luta, vai ser só dificuldade, vai ser só batalha, a vida toda. Somente hostilidade atrás de hostilidade e ele se tornando hostil também, porque se tudo é hostil, por que eu vou ser manso? E era somente esperar o tempo do Senhor. Será que nós estamos tendo essa paciência de esperar o tempo do Senhor sobre as nossas vidas? Eu vou ser sincero, eu quero muitas coisas. Eu desejo muitas coisas. Eu anseio muitas coisas. Mas e o tempo do Senhor? Será que eu estou respeitando o tempo do Senhor? A vontade do Senhor? A mão dele? O querer dele? Porque talvez se a gente fizer algo totalmente fora do comum aqui para agregar pessoas, converte 200, será que essas 200 ficam? Ou será que não é melhor vir um, a gente discipula, mantém, ensina, mostra como é que é, depois vem outro, e vai indo. Minuciosamente, detalhe por detalhe, detalhe por detalhe. E é assim que uma igreja cresce. É assim que uma igreja deveria crescer. Não somente bombas. Nossa, lotou. Não precisa disso. Não há necessidade disso. Hoje, sinceramente, tem vezes que a gente está lá na Casa da Graça e aparece o irmão lá, eu fico muito feliz, o Tião. É o Tião, né? Acho que é o Tião. O Chicão. Eu sou muito ruim de nome, gente. Parece o Chicão, eu falo, nossa, que maravilha, ele veio. Fico feliz. Aí ele não quer debater, eu falo, não, Chicão, pode debater. Pode dar opinião, que é uma maravilha. Quando a outra menina que vai lá, que ela apareceu ontem com os meninos também, eu fico muito feliz. Porque o crescimento é assim. Ele é dessa forma. Agora, se fosse 30 pessoas lá, eu falo, vou arrumar o quê aqui? Senhor, não tem nem roupa para isso. Prefiro ir com calma. Porque muitas das coisas que o Senhor faz na nossa vida é assim, é com calma. O irmão não converte hoje e amanhã ele já está manso. Se for aquela pessoa torrão mesmo, brigão, nossa, talvez uns 30 anos pela amolecer. 30 anos para ele ficar tranquilo. Não é? Vai amansando devagarzinho. Porque o processo é assim. O nosso processo de conversão é dessa forma. O nosso processo, o meu foi assim. Peguei meus livros de ateu, saía lendo tudo, vinha os vídeos, eu falava, é isso aí, é isso aí. Até que chegou um dia que o Senhor simplesmente me pegou. E quando ele me pegou e ele me mostrou quem ele era, ele me revelou quem ele era, aí para mim voltar de tudo aquilo que eu já tinha caminhado, foi um processo. Não foi rápido de uma hora para outra. Eu não converti num dia, e no outro dia eu cheguei na igreja e falei, gente, sou cristão. Luquez, e quem é Deus? Eu falo, não faço ideia, irmão. Se me perguntasse. Na verdade, eu fiquei até em silêncio, eu demorei um tempo ainda para me falar que eu era cristão. Eu falei, não, o Senhor se revelou a mim, mas eu vou ler a Bíblia aqui que eu quero entender mais ou menos como é que é esse negócio. Quero um processo. Paulo. O Senhor revelou a Paulo, colocou as escamas, depois tirou as escamas. Depois de quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Para Paulo começar a fazer as coisas que ele fez. Para ele começar a caminhar como ele caminhou. Os discípulos foram 3 anos com Jesus. Para depois começarem a caminhar, para depois começarem a fazer as coisas. Quanto tempo Eliseu não andou com Elias para fazer tudo o que tinha que fazer? Por que com a gente tem que ser 2 meses? 1 mês? 6 meses? 1 ano? Gente, 1 ano não é tanta coisa não. Eu, por exemplo, já passou 28 desde que eu nasci. Meu Deus. 1 ano não é muita coisa. 2 anos não é muita coisa. A gente tem que ter essa paciência. Porque senão a gente vai gerar coisa errada.
A gente vai gerar coisa errada. E esse gerar coisa errada vai trazer dores sobre muitas pessoas. Olha o que aconteceu com Agar e olha o que aconteceu com Ismael. O que não gerou? Essas pessoas que converteram com essas pregações de hipergraça de 2016, onde que essas pessoas estão? Como que essas pessoas estão? Misericórdia. E o irmão, você não pode nem falar de Bíblia com ele. Não precisa de Bíblia não, Deus é amor, já foi revelado. E aí, esse gerar de qualquer forma, igual esses de 2016, é um gerar que pode levar ao inferno. Sinceramente, é um gerar que pode levar ao inferno. É um gerar perigoso. Então a gente tem que ter essa calma. A gente tem que ter essa paciência. Porque senão a gente vai estar criando contenda contra o próprio reino de Deus. Porque Ismael, dele veio, eu esqueci quem que é o povo, mas dele veio um povo que batalhou e batalhou várias e várias e várias vezes contra Israel. Esse gerar errado pode criar um povo que vai batalhar contra a gente mesmo. Que vai lutar contra a gente mesmo. Que vai contra o próprio reino de Deus. Aquele irmão que evangeliza ao contrário. Não, aquela igreja lá, eu já fui lá, não, o pastor de lá você precisa ver, não sei o quê, o irmão de lá não sei o quê, não sei o que lá mais, evangelismo ao contrário. O cara pergunta como é que é a igreja lá, ele só desce a lenha na igreja. E a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que ter esse cuidado. E aí, que no verso 16, a gente pode ir para o 21. É o 21. Capítulo 21. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentado ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Amém? Glória a Deus. E olha para você ver, Sara fez o que fez e Agar gerou. E quando Sara, ela gera, quando Sara faz aquilo que era certo de se fazer, quando ela faz aquilo que era correto de se fazer, aquilo que ela fez de errado no passado começa a incomodar ela. Aquilo que ela fez de errado no passado começa a ferir ela. Aquilo começa a incomodar ela, que ela olha para você ver, Abraão, o menino tá rindo do nosso filho, Isaac. O nome de Isaac já era risada, né?
Ele está rindo do nosso filho Isaac. E Sara pede para Abraão dar um jeito naquilo. Para Abraão mandar Agar e Ismael embora. A mulher e uma criança pelo deserto sozinha, por algo que a própria Sara fez. E aqui, primeiro tem algo muito interessante, que esse verso 21 fala muito sobre a natureza de Deus. Eu acho que a gente nem percebe muito bem como esse verso fala da natureza de Deus. Não só ele, mas ele junto com outros versos atrás. Ele fala muito da natureza de Deus porque no capítulo 18, 18:13, Sara ri de Deus. No 18:15, ela mente e fala que não riu. No 19:8, Ló oferece as filhas dele para homens degenerados de Sodoma. No 19:32, as filhas de Ló fazem aquilo que a gente sabe. E no 22, Abraão mente sobre a sua esposa e oferece ela a um rei. Olha para você ver, do verso 18 até o verso 21, Abraão... Hã? Abriu? Capítulo. Andou, gente. Do capítulo 18 até o capítulo 21, Ló peca, Sara peca, as filhas de Ló pecam, Abraão peca. Do capítulo 18 até o 21, Abraão, que é o pai da fé, peca, mentindo ao Senhor. Sara, que é aquela que vai gerar o filho da promessa, peca 2 vezes diante do Senhor. Ló, que é o sobrinho de Abraão, que é aquele que é o pai da fé, também peca. E as filhas de Ló também pecam. Todos eles pecam. Todos eles mostram para a gente que a natureza humana é uma natureza perversa. Todos eles mostram para a gente que a natureza humana é uma natureza cruel. Que a natureza humana, sem a presença de Deus, ela é capaz de coisas horríveis. Onde já se viu um homem entregar a sua mulher? Onde já se viu isso? Onde já se viu um pai entregar as suas filhas para homens que... misericórdia. Onde já se viu filhas fazerem o que fizeram com o pai delas? Onde já se viu? Onde já se viu rir de uma promessa do Senhor? E onde já se viu mentir para o próprio Deus? Olha como do capítulo 18 ao capítulo 21 mostra como o ser humano é ruim, como que o ser humano é podre. E o Senhor, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O Senhor sabe que de Ismael vai vir um povo que vai lutar contra Ismael, né? Vai lutar contra Israel. O Senhor sabe que de Ismael vai vir um povo que vai ser contra aquilo que ele prometeu para Abraão, que vai ser um povo que vai lutar contra Israel. Lá em Gálatas 4, a gente falou que Ismael é aquele que representa a lei. Todos nós sabemos que quem tenta seguir a lei fielmente, infelizmente, vai morrer e não vai se cumprir a glória de Deus sobre a vida dele, porque a salvação vem pela graça. Então, Ismael é como se fosse tudo de errado, entre aspas. Aquele que vai contra o que Jesus veio trazer. O nascimento dele vai contra a promessa. Porque a promessa, Abraão e Sara. O nascimento de Ismael vai contra a promessa que é Abraão e Sara, que vai ser Isaac. O próprio nascimento, imagina o seu nascimento ser contra algo que o Senhor prometeu. Mas mesmo assim, o Senhor não permite a morte dele. Mesmo assim, o Senhor fala que viu ele e que dele vai sim gerar uma nação e que ele não morreria ali. Só que vocês conseguem ver o contraste da natureza de Deus com o contraste da natureza humana? Porque, infelizmente, se dependesse de Sara, Ismael e Agar estavam mortos naquele deserto, sem água, sem comida. Se dependesse de Abraão, os dois teriam suprimento sim, mas só para uma parte da caminhada.
Mas já que dependia de Deus, dali surgiu uma nação. Olha a natureza de Deus, como ela é boa. Isso mostra para a gente que o sol nasce sobre bons, mas também nasce sobre ruins. Que nós somos a igreja de Cristo, sim. Que nós somos escolhidos, sim. Mas que o Senhor também se importa com os que estão lá fora. O Senhor também se importa com as pessoas que estão lá. E nós, como filhos da promessa, nós temos a responsabilidade de querer tornar aquelas pessoas também filhas da promessa. Nós temos a responsabilidade de querer trazer aquelas pessoas para a graça, não deixar eles somente na lei, não deixar eles somente no Sinai, não deixar eles somente debaixo disso que vai levar eles para o inferno, mas querer trazer eles para Sião, que é aquilo que vai levar eles para o paraíso, que é aquilo que vai levar eles para o Éden. Porque o Senhor não permitiu que Ismael fosse destruído, como o Senhor não permite que muitas pessoas lá fora não sejam destruídas. O Senhor não permitiu que Agar e Ismael morressem, como Ele não permite que muitas pessoas lá fora não morram. E nós temos que encontrar essas pessoas. Nós temos que achar essas pessoas. Nós, como os filhos da promessa, nós temos que trazer essas pessoas para cá também. Trazer elas para próximo também. E mostrar para elas que Deus é grandioso, Deus é poderoso e que Deus ama elas. Mesmo elas debaixo de um jugo que não provém do Senhor. Mesmo tendo nascido de uma forma que o Senhor não havia prometido, que não estava nos planos dele. Mas o Senhor ainda assim protege, o Senhor ainda assim ama. O Senhor ainda assim cuida. Sabe, Agar, ela já tinha desistido quando ela estava nesse deserto. Tanto que ela deixa o menino a uma distância de uma flechada. Porque ela não quer ouvir o menino chorar. Ela não quer ouvir o menino chorar de fome. Ela não quer ouvir o menino chorar de sede. E quantas pessoas que a gente também não afastou da nossa vida porque a gente não quer ouvir. Porque a gente não quer ouvir chorar. A gente não quer ouvir ter sede. Quantos planos que o Senhor já não colocou em nós, que a gente deixou para lá, a distância de uma flechada, porque a gente não quer ouvir chorar de fome, nem ouvir chorar de sede. Quantas coisas que a gente não deixou para lá, porque a gente não quer ouvir esse choro, porque a gente não quer ver essa morte. É mais fácil deixar morrer ao longe do que continuar ali próximo, do que continuar ali junto. Mas o Senhor ainda enxerga. Mesmo eu não querendo enxergar, o Senhor ainda vê. O Senhor ainda escuta. Mesmo eu não querendo escutar. E hoje, o Senhor nos chama para ouvir esse choro, para ouvir esse lamento, que a gente não quer ouvir, que a gente não quer escutar, que a gente não quer perceber. Ele chama. Sabe, a gente fazer como a gente faz na ceia, sabe, a gente olhar no fundo do nosso coração, a gente trazer a memória, a gente querer cuidar dessas coisas que a gente tem ignorado, que a gente tem deixado para lá, que a gente tem deixado morrer, que a gente tem deixado secar. Como Agar fez. Aqui a culpa é de muita gente aqui nesse texto. A culpa é de Abraão por não ter esperado. A culpa é de Sara por ser ansiosa. A culpa é do faraó por ter desejado a mulher de alguém que era casado. A culpa foi de Sara por ter pegado uma serva, por ter tornado alguém serva. A culpa foi de muita gente, muita gente. E às vezes a vida é assim, é tanta gente envolvida, acontece tanta coisa que a gente fala, não, a culpa é de não sei quem, não sei o quê, não sei quem lá, mas aconteceu. A gente tem que olhar que algo aconteceu. E que nesse algo que aconteceu, alguém pode estar em perigo de morte, alguém pode estar sofrendo.
Ou a vida dessa pessoa pode ser somente uma caminhada de luto, uma caminhada de dor e uma caminhada de sofrimento. Não é somente a gente querer olhar para a causa, mas a gente se tornar a solução disso. A gente se tornar a solução. Lá em Gálatas 4, nós estamos debaixo da graça. Mas a gente vai ficar tranquilo sabendo que tem pessoas que estão debaixo da lei, que essa lei vai levar essas pessoas ao inferno. Eu li Gálatas 4, acho que umas 4 vezes. Na primeira vez que eu li Gálatas 4, eu li: eu estou debaixo da graça, estou salvo. Obrigado, Senhor. Depois eu li de novo. Adivinha o que eu interpretei? A mesma coisa. Depois eu li mais uma vez porque o texto me incomodou demais e eu interpretei a mesma coisa. Na quarta vez que eu li, eu falei: entendi, Senhor. Entendi. Às vezes não é só ler a parte boa e a parte que me agrada, mas olhar para o outro lado. Às vezes não é só pregar que Isaac nasceu, o filho da promessa nasceu, e que Abraão vai ter uma descendência enorme. Mas olhar para o que Abraão fez lá atrás, para o que Sara fez lá atrás, que gerou 2 sofrimentos para outras pessoas, e encarar isso de frente. E pensar: será que eu também não fiz isso como Sara já fez? Será que eu não escolhi errado como Abraão escolheu? E será que por eu ter feito isso eu não gerei um Ismael, não gerei alguma H e eu simplesmente deixei por aí? Ou será que eu vou sempre continuar lendo que eu estou debaixo da graça e amém porque eu estou debaixo da graça, ignorar totalmente quem está debaixo da lei? E que talvez eu mesmo coloquei essa pessoa debaixo dessa lei, debaixo desse jugo de morte. Como eu falei, na quarta-feira a gente falou sobre os ais. E a gente viu a glória de Deus descer sobre Isaías. Só que a gente ignora o ai que Isaías falou, que eu sou pecador sim. E que os meus lábios são impuros. A gente se atentar para isso. O que a gente está fazendo, para o que a gente está gerando. E se atentar também para o que a gente já gerou. E querer cuidar disso, querer tomar responsabilidade disso. E não deixar isso ao longe. Não deixar isso distante. Mas realmente encarar. Realmente falar com o Senhor: Senhor, perdão. Perdão pelo que eu fiz e a maneira que tiver de eu sanar isso, de eu resolver isso, me fala. Eu vou querer fazer isso. Amém? Vamos orar?